Pronto, este filmezito pretende ser essencialmente um resumo destas duas aulitas que demos sobre, de introdução a este tema novo, digamos assim, que é o módulo 3. E o módulo 3, como vimos já na altura, começa muito por pegar nas questões do preço, nos fatores que explicam o preço, na noção de mercado, o que é isso o que é um mercado hoje em dia, e depois vai evoluir para a lei da procura e oferta, como referimos, e vai evoluir também para questões como a moeda e inflação. Nesta primeira fase, precisávamos caracterizar um pouco melhor algumas coisas que fizessem alterações no nível de preço. Não era provavelmente dar a definição de preço, era elementos que pudessem provocar alterações de preços. E foi solicitada a participação num fórum, portanto, que foi este, onde tinham que apresentar 3 notícias, ou 3 filmes, ou três aspectos, que aparentemente levassem a alterações de preços. E aqui neste caso, por exemplo, aqui a Alberta referiu-se a notícias sobre o Brexit. O Brexit, portanto, uma situação de saída, como sabem, da eventual saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que, segundo é aqui apresentado, poderia provocar, por variados fatores, nomeadamente a questão das taxas e de desvalorizações, poderia provocar alterações nos preços, quer dos produtos em Portugal, quer dos produtos na Grã-Bretanha. O José Silva, por exemplo, foi aqui falar numa notícia de há uns anos de um problema com um petroleiro, com um superpetroleiro da BP, que iria ser acusada de negligência. E aqui, como estamos a verificar, mais de 15 mil milhões de euros o valor a pagar pelos danos causados com um acidente na plataforma Deepwater Horizon. Portanto, a situação que depois foi discutida aqui era precisamente o facto desta multa que a BP iria ter, se poderia ou não passar esse valor para o custo dos combustíveis. Vimos que a situação podia não ser bem assim. Por exemplo, aqui o Sérgio referiu essencialmente uma questão regional, o queijo de São Jorge, que era um produto à conquista do mundo, e, portanto, este produto de origem, não é? Poderia, a publicidade, enfim, a divulgação, até que ponto é que isso não poderia também provocar alteração. O Fábio referiu-se, por exemplo, aqui a notícias recentes sobre o imobiliário. Sabemos que tem existido uma forte especulação nesse campo e que os preços, portanto, dispararam, embora a tendência esteja a reduzir-se um pouco. E existirem agora alguma mini crise, digamos, neste. E, portanto, foram aqui apresentadas várias razões possíveis, várias hipóteses possíveis, desde a parte fiscal, o aumento de impostos e de taxas que eventualmente possam ocorrer, por exemplo, nos produtos com açúcar, desde situações como acidentes, desde situações de vendas e de publicidade, desde alguns aspectos como intervenção do Estado para tentar compensar determinadas situações. Numa segunda fase, foi-vos pedido que contextualizasse um pouco melhor isso, e isso foi feito essencialmente através de um documento que esteve partilhado, que foi este, e onde cada um teria que ir escrevendo, portanto, aquilo que retirava dos filmes. Primeiro, fatores, e aqui, por exemplo, a Alberta mais uma vez, referiu a questão, por exemplo, de uma catástrofe, neste caso a questão de Moçambique. A catástrofe em Moçambique, o que é que ela poderá vir a provocar em termos, portanto, de preços. Em Moçambique provoca de certeza, mas eventualmente noutros países. O Fábio fala aqui já em custos, e o Sérgio também, custos de produção, o lucro. Começo a apontar para a palavra procura, para a moda, para a sazonalidade, para o perfil do consumidor. O Silvio também, custos com produção. Isto é, os salários aumentam, por exemplo, ou as matérias-primas, que isso pode vir a provocar aumentos de preços. E o José Oliveira vai muito também para a especulação, para a alteração dos custos de transporte, produção, lembre-se dos combustíveis, por exemplo. E, portanto, temos aqui a começar a agrupar as coisas em duas áreas diferentes, não é? Vamos ver já quais são. Em seguida, eu pedi também a noção de primeira palavra relacionada com o mercado. E a Alberta apontou logo troca de bens. Mercado para ela tem a noção de troca, essencialmente. O Fábio, um local onde são realizadas trocas de bens ou serviços, mas depois aqui, o Sérgio relembra-se
daquela noção que normalmente é a primeira que de facto nos vem à cabeça, que é a feira, que é o mercado municipal, que é a praça, como se costumava dizer. E fala, portanto, no mercado onde ia com os familiares no passado. Onde iam comprar produtos alimentares para a semana, não é? E onde havia negociação. E diz até que a avó que era lixada para as negociações, para regatear, não é? Aqui o Silvio vai mais, já lança aqui uma ideia. O local, mas o local pode não ser um local. Pode ser um conceito virtual. Algo que já não é aquele aspecto físico. Pronto, continuando dentro dessa perspectiva, solicitaram-se alguns exemplos da palavra mercado, então surgiram já palavras como mercado financeiro, mercado automóvel, mercado imobiliário, mercado dos candeeiros a petróleo, por exemplo, no Funchal, mercado do trabalho, que é um mercado curioso, mercado de transferências, e aqui falamos muito nos jogadores de futebol. Se o Ronaldo deve ir àquele preço, alguém ofereceu, alguém tentou vender, alguém tentou comprar e o resultado foi uma negociação e deu um resultado. Um ponto em que houve um acordo, portanto. Em função um bocadinho dessa discussão, nós concluímos de facto que o preço de um produto, não é? Vai essencialmente ser caracterizado pela questão de ser o valor de um bem. O valor de um bem traduzido, expresso tradicionalmente em unidades monetárias. Pode ser o euro, dólares, enfim, qualquer outra moeda. E mais tarde falaremos em algum tipo de moeda mais recentes, digamos assim. Ou no passado poderia ser um conceito de moeda um pouco diferente. E tudo isso é muito relacionado num jogo entre o lado da procura e o lado da oferta. E percebe-se bem, quando há muita procura, os preços tendencialmente tendem a aumentar, por exemplo. Os fatores. Os fatores claramente são de dois géneros. Por um lado, nós vamos ter custos, isto é, tudo aquilo que vocês referiram relacionado com as matérias-primas, com os combustíveis, com os impostos por aí adiante. Ou seja, por um lado há custos que levam eventualmente a aumento de preços e do outro lado há também a questão da procura. E portanto nós temos basicamente dois pontos a referir. Preços por influência do aumento de custos e preços por influência da procura e da oferta, que são aqueles que, digamos, nos interessam um pouco mais para este modo, ou pelo menos para o início. Quanto ao mercado, é claro que neste momento começa a ser claro para todos, até pelo mercado, por exemplo, da Amazon ou LX, etc., que neste momento o mercado já não é um local físico, como era no passado. O local físico, a praça, a feira, o mercado do peixe, etc. O mercado é uma situação, é essencialmente uma situação, em que vão de facto interagir dois tipos digamos, de agentes. De um lado, aqueles que oferecem a oferta, do outro lado, aqueles que procuram. E é preciso, desde já, começar a perceber que esta história do procurar não é comprar. Procura é um desejo. Procura é uma vontade de ter. É uma intenção de compra. Tal como a oferta também não é uma venda. É uma intenção de venda, é uma hipótese de vender, é uma possibilidade de vender. E isto vai-se conjugar até que na tal economia de mercado. Concretizando um pouco mais, vejam aqui, a procura é uma intenção de compra, não é comprar. Enquanto o consumo já é de facto uma despesa que se efetua em concreto, já é concretizada. Todos temos a ideia, como eu já referi, que essa procura vai decorrer e vai ser feita essencialmente olhando para o preço, mas não só. Como já referiram antes, há outros fatores. Há fatores como, por exemplo, a moda, o facto de estar no verão, o facto de estar calor, o facto da publicidade, etc, etc. Nós aqui, na economia, vamos fingir que tudo isso está igual, está constante, isso não muda. E que o único fator que muda é efetivamente o fator preço. E vamos, portanto, tentar encontrar uma relação que explica a procura como algo que resulta do preço. Esse é o nosso principal objetivo nesta primeira fase. E para isso vamos precisamente ver um esquema inventado sobre a questão da procura. Vamos então desenhar precisamente
o esquema resultante daquela curva da procura e da oferta. Pronto, isto é aquele eixo tradicional, já conhecido tudo e mais alguma coisa, não é? E vamos neste momento fazer um pequeno esquema e vamos colocar deste lado os preços e deste lado as respectivas quantidades. Eu começo-vos a alertar que isto não vai... É aqui um conceito matemático um bocadinho trocado. Mas foi assim desde o início. Isto é, considerou-se que as quantidades estavam naquilo que nós chamamos o eixo do X e que os preços estavam naquilo que nós chamamos habitualmente o eixo dos Y. Ora, isto vai de 0 a 10, portanto é simples. Vamos fazer aqui cada quadradinho a ser 2, 4, 6, 8, 8, 10. Portanto, 2 em 2. Deste lado, vamos, por exemplo, supor que o 400 está aqui. 2 quadrados representam 400. Mas depois, a partir daqui, vamos abrir, fazer a legenda de maneira diferente. Vamos supor, por exemplo, isto tem que ir ao 560 e, portanto, podemos fazer de 80 em 80. Então fica 480 aqui e fica 560 aqui. Ok. Perante agora esta situação, vamos então marcar os pontos. Ora, ao preço de 2, presumo o valor que está aqui indicado, que é inventado, obviamente, ao preço de 2, a quantidade procurada é 560. Então, nós temos que chegar aqui, né, fazer o tradicionalzinho. Entra aqui e temos um ponto para marcar. O preço de 4 vai para 520. 520 será ao meio, será, portanto, aqui. Não é? Unir 4 com 520. E assim sucessivamente. Isto, obviamente, isto está feito proporcionalmente. Vai dar mais uma reta do que uma curva. Aliás, nós muitas vezes vamos usar, como vão-se a perceber, vamos usar retas porque é mais fácil de fazer a apresentação, mas sabe-se que isto tem os efeitos, não é bem assim, e que, portanto, nós estamos verdadeiramente perante uma curva da procura. Ora, o 10 vai para o 400, que está aqui, e o 8 vai para o 440, que é aqui a meio. E, portanto, agora, para concluirmos, só temos que, de facto, unir estes pontos e, supor com esta cor, e vamos, portanto, unir agora os valores. E temos, portanto, aqui, eu vou arredondar um bocadinho em cima, só para dar um certo efeito. Isto, neste caso, é uma linha reta, mas a verdade é que, normalmente, o que nós temos aqui é, portanto, uma curva. Eu estou a arredondar um pouco em cima. Uma curva. E, neste caso, curva essa, que é, portanto, a curva da procura. E, se nós olharmos para esta curva, portanto, para a curva da procura, nós temos que ver que ela tem, digamos, algumas características relativamente óbvias. Reparem, é uma curva, portanto, que desce, digamos assim, à medida que aumentam os preços, ela reduz-se. É uma curva decrescente, portanto, tem uma imagem a diminuir, não é? E apresenta aqui agora uma questão que é de facto importante nós visualizarmos. Se por acaso o preço subir, o que é que acontece à procura? Ou seja, ao desejo das pessoas. O preço estava 2 e a procura estava aqui. 560, o preço era baixo. As pessoas desejavam comprar. Não quer dizer que comprem, desejavam comprar. Está bem. Mas agora vamos supor que o preço, por qualquer motivo, vai para 6. Se o preço vai para 6, a nova procura vai ser aqui. A procura desce. E o contrário, não é? Portanto, nós temos uma deslocação, é importante que percebam isto, nós temos uma deslocação para baixo na quantidade procurada e temos uma deslocação em sentido contrário para cima no fator preço. Temos, portanto, aquilo que nós costumamos chamar uma deslocação ao longo da curva. Ao longo da curva. Isto é um tipo de deslocação que eu chamo a atenção neste momento. Porque em aulas seguintes nós vamos ver que há coisas que levam a uma deslocação da curva e não ao longo da curva. Isso é um conceito muito, muito importante. Neste momento, como só estamos a comparar o preço com a quantidade, a deslocação é ao longo da curva. Claro que agora posso perguntar, então, mas afinal,
quanto é que se vendeu em concreto. Quanto é que se comprou em concreto? Não sabemos. Não sabemos porque falta-nos meter neste gráfico o que vamos usar na próxima aula, que é uma hipotética curva da oferta. Hipotética curva da oferta, que vai ser também desenhada e que, avanço já, não há problema, avança-se já, ela vai surgir algures aqui com este aspecto. E, obviamente, vai haver aqui um ponto em que há, digamos, acordo. Vai haver aqui um ponto em que vai haver o equilíbrio. Mas vamos deixar esse pormenor para a próxima aula.